E a minha receita de hoje é esse pãozinho doce Romeu e Julieta, uma massa macia, esse recheio de queijo com goiabada que deixa ele ainda mais gostoso. É uma ótima receita para você preparar na sua casa e servir nas festas juninas. E para você não perder nenhuma dica, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa desse pãozinho. Em uma tigela eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo, lembrando que todos os ingredientes com pesos e medidas estão na descrição do vídeo. Meio pacotinho de fermento para pão, são 5 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de açúcar e meia colher de chá de sal. Eu vou misturar primeiramente os ingredientes secos antes de acrescentar os ingredientes molhados. Já misturei bem. Eu vou acrescentar nessa receita um ovo que eu vou bater aqui rapidamente. Meia xícara de leite morno. E também 2 colheres de sopa de manteiga levemente amolecida. Primeiramente eu vou começar misturando aqui com o batedor. E quando não for mais possível misturar com o batedor, eu vou amassar essa massa com a mão. Agora que a massa está nesse ponto aqui, que já vai ficando difícil de amassar com o batedor, eu vou colocar a mão na massa. E é só amassando bem até que não sobre mais nada de farinha na tigela. A massa não pode ficar colando na mão. Se sua massa ficar colando muito na mão, acrescente um pouco mais de farinha. Agora que toda a farinha já se misturou na massa, não tem mais nada de farinha na tigela, eu vou passar essa massa para a mesa para sovar. E é só ir sovando a massa por mais ou menos uns 10 minutos, até que a massa fique bem lisa e bem homogênea. Vá sempre puxando a massa e trazendo de volta. Você vai rasgando ela, no início ela vai espedaçando bastante, mas conforme você vai sovando, ela vai ficando bem mais lisa. E como eu sempre falo, esse processo de sova é bem importante. Ele ajuda a desenvolver o glúten da massa e isso faz com que a massa fique bem mais leve e bem mais macia. Então sove por uns 10 minutos até que a massa fique bem lisa e bem mais elástica. Eu já estou sovando a massa aqui há 10 minutos. A massa já está bem mais lisa. Quando aperta com o dedo, ela já volta. Agora eu vou colocar ela de volta na tigela e vou deixar ela descansando. Eu vou deixar a massa coberta em local protegido da corrente de ar por aproximadamente 1 hora para que ela cresça e dobre de tamanho. Assim que ela estiver crescida, eu volto aqui para a gente continuar a receita. Já se passou 1 hora, a massa já está crescida, agora eu vou dividir ela para moldar os pãezinhos. A massa já cresceu bem, eu vou tirar um pouco o ar dessa massa e vou passá-la para a mesa para dividir. Vou deixar ela mais redondinha porque eu vou dividir em 8 partes. Primeiramente eu vou cortar aqui no meio, novamente no meio e aqui de novo no meio. Assim eu vou ter 8 partes do mesmo tamanho. Eu vou pegar uma das partes da massa, vou juntar todas as pontas aqui no centro, aperte bem, vou colocar as emendas para baixo e vou bolhando com a mão até que ela fique bem redondinha. Vá bolhando sempre levemente, sem colocar muita força. Ficou redondinha, é só reservar e fazer isso com o restante da massa. Eu já moldei as 8 bolinhas, agora eu vou fazer o seguinte. Com o rolo de macarrão eu vou abrir levemente essa bolinha para deixá-la um pouco mais chatinha. Eu vou deixá-la mais ou menos do tamanho do centro aqui do meu tapete de silicone. Abriu a massa, ela tem mais ou menos a grossura de um dedo, eu vou colocar numa forma untada. A minha forma está levemente untada, vou deixar essa massa aqui enquanto eu abro o restante das bolinhas. Eu já abri toda a massa, eu coloquei 6 nessa forma e mais 2 nessa outra forma. E cada disco desses tem mais ou menos uns 9 centímetros de diâmetro. Eu vou deixar essa massa descansando por mais 1 hora, porque ela precisa crescer mais um pouco, mas enquanto isso eu já vou preparar o creme de queijo que vai ser o recheio e também a farofa que vai nas laterais. Para o creme de queijo eu estou utilizando 150 gramas de creme cheese, 2 colheres de sopa de açúcar,
50 gramas de creme de leite, é 1/4 da caixinha. E também um ovo. E eu vou misturar bem até ficar um creme bem homogêneo. Eu já misturei bem, já está bem mais homogêneo, já está bem mais cremoso. Eu vou deixar reservado enquanto eu preparo a farofa. Para a farofa eu vou utilizar 1/4 de xícara de farinha de trigo. É bem pouca farofa, é só para colocar nas bordas. 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de manteiga. Agora é só ir beliscando a manteiga com a farinha e o açúcar até que forme a farofa. E a farofa também já está pronta, vou deixar reservada enquanto a massa termina de crescer. Depois de 1 hora a massa já cresceu mais um pouco, agora eu vou fazer o seguinte, com um copo eu vou pressionar o centro da massa. Vou fazer isso com os 8 pãezinhos. Eu vou pincelar somente as bordas com uma gema batida. Tenho aqui uma gema de ovo que eu bati e vou passar aqui só nas bordas. Já passei gema em todas as bordas. Agora eu vou colocar um pouco do creme nessa parte aqui rebaixada. E por cima do creme eu tenho aqui goiabada que eu cortei em fatias e com um saco de confeitar eu cortei ela assim mais redondinha. Mas você pode colocar em quadradinhos também. Eu vou colocar 3 pedacinhos em cada massa. E hoje eu estou fazendo essa receita com goiabada, mas você pode fazer também com pedacinhos de morango, mirtilos, framboesas ou deixar só com queijo. E agora nas bordas eu vou colocar um pouco da farofa. E vejam só que linda que fica a apresentação. Agora eu já vou levar para o forno. Esses pãezinhos Romeu e Julieta precisam assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 25 minutos. Você vai perceber que eles ficam mais dourados nas bordas. Então assim que eles estiverem prontos, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. E eu já estou de volta com os pãezinhos doces Romeu e Julieta assados. Aqui no meu forno eles ficaram por 30 minutos. Depois que eu tirei do forno, eu deixei eles esfriarem um pouco para que o creme de queijo fique um pouco mais firme. Logo que ele sai do forno, ele ainda vai estar um pouco mole. Então é melhor que você deixe ele esfriar. E agora eu vou mostrar para vocês que delícia que ficou. E olha só como esse pãozinho ficou. A massa está bem macia, bem fofinha. E agora eu vou abrir ele aqui para vocês. Olha só que perfeição, uma massa super fofinha, esse creme de queijo com goiabada. Espero muito que vocês gostem. Então quando você fizer essa receita, deixa um comentário aqui no meu vídeo. Lembrando também que eu tenho receitas novas todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então aproveite e já se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!